Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar aí as nossas aulas. Continuamos falando na disciplina de regulamentação da aviação civil e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana. Nós vamos iniciar a discussão sobre alguns regulamentos brasileiros de aviação civil. Nós vamos tratar de regulamentos que são importantes para a atividade do mecânico de manutenção aeronáutica. Pessoal, esse assunto ele se reveste de uma importância tão grande e eu quero insistir nisso com vocês, porque eu tenho plena convicção de que, tendo pelo menos um bom conhecimento da regulamentação da aviação civil, vocês poderão ter uma vida como mecânico de manutenção aeronáutica bastante facilitada, né, em vários aspectos, né, com relação à promoção, a assumirem atividades e funções mais nobres dentro da atividade de manutenção aeronáutica. Quando eu digo mais nobres, de responsabilidade, né, que vocês receberão na condução de supervisão de um grupo de outros mecânicos, ou mesmo atuando como um inspetor de manutenção, né, executando uma atividade de inspeção, né? Enfim, tem uma série de atividades, nós vamos ver cada uma delas ao longo das nossas aulas aqui sobre os regulamentos, e que vocês terão que ter realmente um conhecimento bastante importante desses regulamentos. Muitas das vezes vocês verão que o regulador, né, a ANAC, ela não vai exigir, né, corrigindo, nem o nível de conhecimento, ela vai exigir que o mecânico de manutenção aeronáutica, para executar determinadas atividades, ele deve dominar a regulamentação aeronáutica pertinente. Então percebam que para que você consiga galgar uma posição de importância, onde as responsabilidades serão maiores e, portanto, também a sua remuneração também maior, você vai precisar dominar a regulamentação da aviação civil pertinente àquela atividade. Então, acreditem em mim, vale a pena. Essas aulas vão ficar aí disponíveis para vocês, né? Ressalto também que é importante, precede essa aula, o estudo da aula da resolução número 30, que cria os regulamentos brasileiros de aviação civil e que também cria as instruções de aviação civil, tá ok? Então, vamos aí retomar e vamos iniciar nossa aula. Vamos identificar quais são os nossos objetivos nessa aula. Então, nós temos hoje como objetivos apresentar os principais regulamentos que se relacionam com atividades de manutenção aeronáutica, conhecer os principais requisitos destes regulamentos que afetam as prerrogativas e responsabilidades do mecânico de manutenção aeronáutica, né? Prerrogativas e também limitações, porque aquilo que não me for prerrogativa serão as minhas limitações. Então é muito importante que vocês, ao final dessas aulas, será uma sequência de aulas, né? Nós vamos percorrer esse caminho, né? Vamos passar por esses 8 regulamentos que estão listados aqui no nosso roteiro, né? Hoje, essa primeira aula, nós falaremos do RBAC 1, em seguida gravaremos uma aula sobre o RBAC 39, né? E na sequência falaremos de cada um desses regulamentos. Tá bom? Essa primeira aula do RBAC 1 deve ser uma aula mais curtinha, porque o próprio regulamento 1 é um regulamento mais curto. Então, vamos lá, vamos deixar de mais delongas e vamos para o regulamento. Bom, tá aí a carinha, né, do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 1, né? É um regulamento que traz para a gente, né, uma série, né, de informações importantes. É um regulamento, pessoal, de consulta, né? Esse regulamento ele vai trazer para a gente uma série de definições, abreviaturas, né, regras de redação, né, que a ANAC usa para entendimento de todos os seus atos normativos, tá bom? Então, eu trago agora vocês aqui direto para a página do regulamento, né? Eu já entrei lá na página da ANAC, entrei em RBAC e baixei o RBAC 1. Como nós podemos ver aí, estava lá no nosso slide, o RBAC 1
está na sexta emenda, ou seja, na sua sexta revisão, né? Ele foi editado inicialmente em 2008, em novembro de 2008, e já agora em 2020, a última resolução, que é a 548, traz a sexta emenda. Tá bom? Muito bem. Como falei, um regulamento curto, estou passando para vocês aqui, né? Alguns pequenos requisitos, na verdade, um requisito, né? O 01, que está subdividido no 01.1.2.3, e o ponto 3 teve duas inclusões, né? E essas inclusões, elas estão, por isso tem um izinho aí, a nossa regulamentação, ela tem uma certa paridade, né, com a regulamentação americana, o FAR 01. Então, esses dois últimos requisitos, o 01.3 e o 01.3.2, eles trazem duas inclusões que o Brasil colocou no seu regulamento. Bom, pessoal, vamos descendo aqui, a gente chega no requisito 01.1, que fala de definições, né? Tem uma série de definições. Essas definições estão ordenadas em ordem alfabética, né? Então elas vão da A para o Z e passando por uma série de definições que a ANAC julga importante e que vocês encontrarão nos outros regulamentos, né? Via de regra, vocês também encontrarão no início dos regulamentos, né, algumas definições, né? E essas definições, pessoal, elas também estão contidas no RBAC 1, tá ok? Que às vezes, para facilitar a consulta, já que você está lendo aquele regulamento, a ANAC coloca ali a definição, mas elas também estão contidas no RBAC número 1, tá ok? Bem, vamos lá, vamos voltar aqui para o regulamento, estamos aqui vendo as definições iniciando pela letra A, e, por exemplo, aqui eu destaco para vocês o que é aeródromo. Então está aí, ó, a definição do que é um aeródromo, né? Mas tá lá, significa uma área delimitada em terra ou em água, destinada, né, no todo ou em parte para pouso, decolagem, movimentação em superfície de aeronaves, inclui quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de controle de operações aéreas, se existirem. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe denominação de heliponto. Tá ok? Então, um exemplo para vocês aí. Tá joia? Bom, nós podemos também... eu estou buscando uma outra definição. Vamos buscar aqui uma definição do que é, por exemplo, fator humano. Vou dar um Ctrl F aqui, né, e vou escrever aqui fator, né, humano. Então, está aqui, ó, fatores humanos, né? Ele traz para a gente a definição de fatores humanos, né? Eu vou entender o que é fator humano. Uma outra definição importante para a gente, manutenção, né? Nós vamos encontrar em várias definições a palavra manutenção, mas eu vou buscar com vocês aqui manutenção mesmo. Vamos lá na letra M, né? E vamos cada uma delas. E chegamos aqui, ó, manutenção. Olha que interessante, e isso nós vamos ter a oportunidade de ver quando estivermos especificamente tratando do 43. Mas vamos à definição de manutenção. Significa qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus componentes, mas exclui manutenção preventiva. E a seguir, ele define o que é manutenção preventiva, né? Uma operação de preservação simples, de pequena monta, né? Como substituição de pequenas partes padronizadas e que não envolva operação complexa de desmontagem. E quando estivermos estudando o RBAC 43, por exemplo, nós vamos entender o porquê que o legislador, porquê que a ANAC fez questão de definir de forma distinta manutenção e manutenção preventiva. O que é importante nesse contexto, pessoal,
que o nosso saber, aquilo que a gente traz de conhecimento dos nossos estudos, alguns de vocês já podem ter feito outros cursos de manutenção, podem ter feito ou estarem cursando uma engenharia, né? Manutenção preventiva pode nos remeter, por exemplo, ao programa de manutenção da aeronave, porque de forma preventiva eu vou tratando a aeronave. Mas não, perceba que a atividade de inspeção, né, e que as inspeções estão no programa de manutenção do fabricante, né, ela não está contida na definição de manutenção preventiva. E nós vamos entender o porquê disso quando estivermos estudando o 43. Né? Eu já adianto para vocês, vai ser permitido, por exemplo, ao piloto, em determinadas circunstâncias, executar manutenção preventiva. E por isso o legislador, né, pegando como um exemplo, faz essa definição distinta de manutenção preventiva. Tá bom? E aí o regulamento vai seguir com todas as definições, estamos aqui na letra M, né? E aí ele vai até a letra Z, né? Vamos descer aqui rapidamente, né? Por exemplo, aqui, ó, velocidade de flap, velocidade de decisão de decolagem, e vem trazendo uma série de definições, né? De definições que são importantes para que a gente tenha pleno entendimento dos regulamentos que vamos ler e vamos estudar a seguir. Bom, pessoal, a partir de agora, no 01.2, ele vai falar de abreviaturas e símbolos. Traz uma série deles aqui para a gente, que serão importantes no entendimento dos diversos regulamentos, tá? Então tá aí, ó, o que é ADF, o que é APU, né? O que é CVR, né? Cockpit Voice Recorder, né? Que significa gravador de voz de cabine, né? O que significa ELT, né? Bom, uma série de definições que nos ajudarão a entender a regulamentação aeronáutica quando estivermos estudando aí os diversos outros regulamentos, ok? Bom, em seguida vem o 01.3, que fala de regras de construção dos regulamentos. Essa é uma parte importante, né? Não que as outras não o sejam, mas aqui vai nos deixar claro, né, como nós vamos, quando estivermos lendo o regulamento, como eu vou identificar que esse texto me obriga ao cumprimento de determinada coisa, né, porque torna-se um requisito, e quando não é, né? Então, eu vou convidar vocês a virem comigo para o quadro para a gente poder entender esse requisito. Eu destaquei esse requisito aí no quadro, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E vamos ler com bem devagarzinho, vamos entender aí o requisito. Então está lá na letra A, no texto dos regulamentos, dos RBA6, a menos que de outro modo seja explicitado, as palavras no singular incluem também o seu plural, as palavras no plural incluem o seu singular, as palavras no gênero masculino incluem o feminino. Essas três partes da letra A parecem para a gente, às vezes, nossa, esse troço está repetitivo, né? É lógico, sim, é lógico, mas o regulador faz questão de deixar isso claro. O óbvio, nesse momento, precisa ser dito. A letra B, pessoal, diz assim: nos textos, né, dos RBA6, as palavras a seguir têm o seguinte significado, né? Dever e ser, no presente do indicativo ou no futuro, indicam cumprimento obrigatório, tendo conotação imperativa, né? Então, ele exemplifica. Você vai encontrar lá deve, devem, deverá, deverão, são, será ou serão. Isso significa o seguinte, pessoal, que provavelmente, primeira coisa que tem que ficar claro para a gente. Então, o deve, né? Deve
ele traz para a gente uma ideia, uma conotação de obrigatório. Ou seja, eu tenho que cumprir. Isso aqui, né, significa, né, que é um requisito. Seja o MMA, seja uma organização, ela deve cumprir. Isso vai ser objeto de auditoria. Então, muito provavelmente você pode encontrar, por exemplo, num texto do regulamento, algum texto, por exemplo, lá, 3 pontinhos, né? O MMA, que é o mecânico de manutenção aeronáutica, deve, né? Ou deverá. Isso significa, né, que traz a obrigatoriedade. Isso é um requisito e, portanto, tem que ser cumprido, né? E como é que a gente vai cumprir isso, pessoal? A gente vai cumprir isso, como vimos lá na resolução 30, que os meios aceitáveis de cumprimento vão estar dispostos aonde? Nas IS, nas instruções suplementares. Então, o regulamento vai definir o que fazer e a IS vai trazer para a gente como cumprir aquele requisito. Bom, a outra coisa importante desse requisito, né? Vamos dar uma olhadinha na questão quando se torna facultativo, né? Condicional, pode ou não, que é o poder, né? O pode, né? Então, quando aparecer poder, né, o verbo poder, significa que eu tenho uma alternativa de fazer. Eu posso fazer ou não fazer. Ok? Eu posso fazer ou não fazer. É facultativo, né? Então, você pode encontrar lá no regulamento também algum texto, né, que diz lá, o MMA pode. Isso significa obrigatoriedade? Isso significa requisito? Não, pessoal. Então, está lá o número 2, o verbo poder no presente, futuro ou condicional. O verbo ser no condicional tem a conotação de ser permissível, recomendável, de cumprimento opcional, tá certo? Então, nós temos que entender bem isso. Ele continua dizendo, o verbo poder no presente ou no futuro, né, precedido do advérbio não, significa que a ação referenciada não é permitida, não é autorizada. É diferente se eu colocar a parte não pode, aí não é mais facultativo, né? Se não estiver precedido da partícula não, ok, é facultativo, posso ou não fazer. Se tiver ou não, o MMA não pode, aí é proibido, né? Você não poderá executar essa ação. Tá ok, pessoal? Então, tá aí explicado para a gente esse requisito, né? Eu espero que vocês estejam aí tendo bastante clareza, entendendo bem isso que eu estou explicando para vocês, né? O próximo requisito do regulamento, e agora eu trago para vocês, é o 01.3, com a primeira inclusão, né, o I, né, que traz lá as unidades de medida, né, e esse requisito nos leva diretamente para uma NBR, ou seja, todas as unidades de medida que nós vamos utilizar nos regulamentos são as contidas na NBR 7234. Tá bom? O próximo requisito são as disposições finais, né? E aí ele já vai encerrando o regulamento, né? E diz para a gente que nas definições constantes deste regulamento, quando houver menção a um RBAC que ainda não foi emitido, deverá ser considerado como referência o RBH correspondente em vigor até que seja substituído pelo RBAC apropriado, né? Então, nós vamos, com isso, né, chegando ao fim da nossa aula, né?
nós vamos buscando, né, fechar esse assunto, e eu quero trazer para vocês que é importante que nós tenhamos um pleno entendimento do RBAC 1, porque ele será importante para que a gente bem entenda os regulamentos seguintes. Tá ok, pessoal? Então, convido vocês a assistirem essa aula com bastante tranquilidade, com o regulamento na mão, né? Façam um estudo prévio dessa aula para a gente se encontrar na próxima aula, que nós vamos falar do RBAC 39. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês na próxima aula, que nós vamos tratar do RBAC 39.